Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Muito bom vocês estarem aqui. E eu creio que Deus tem algo muito especial para cada família que está presente aqui. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, tão complicado em todas as áreas, principalmente na área da família, onde o mundo quer mostrar, o sistema quer mostrar que família é outro estilo, não aquela que Deus instituiu. Então é uma luta, a gente tem percebido isso, tem, na verdade, ficado com muito medo. A gente tem medo mesmo das coisas que estão ocorrendo para os futuros aí, né, aqueles que ainda vão se casar, como que é a família. Então Deus nos deu esse privilégio hoje, da gente poder estar juntos aqui, né, para ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, com toda certeza. Né? Nós não somos completos, sempre precisamos de algo mais, com toda certeza, dentro da área do casamento. Quem tem 20 anos, 30 anos, 40 anos de casados, mesmo aqueles que estão no início do casamento, tem muita coisa a aprender. E por isso nós fizemos esse encontro, para a honra, para a glória do Senhor. E nós convidamos o reverendo Jonas. O senhor pode vir aqui? Eu não sei, Nazareno não chama de reverendo, né? É reverendo também? Não é apóstolo? Ainda não é bispo? Não. Querubim? Faça favor. Deus abençoe. O Jonas a gente conhece há muito tempo, né? Desde do início lá do trabalho que era aqui, né? Com o Joãozinho. Então a gente pensou no Jonas, Deus direcionou para que ele estivesse aqui conosco hoje. Então que Deus abençoe. Muito obrigado de você ter aceito rapidamente. Que Deus abençoe. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por essa oportunidade que o Senhor está nos dando nessa noite. Pai bondoso, em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor venha ungir os lábios desse meu irmão, pastor, para que ele fale exatamente aquilo que nós estamos precisando, aquilo que possa nos orientar diante da nossa caminhada como esposo e esposa, como família. Abençoe essa vida, abençoe a vida dele, o seu ministério, a sua família, Senhor Deus. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite, paz do Senhor. É um privilégio para mim estar com vocês, e é mesmo porque a igreja de vocês e o pastor de vocês é marcante e importante para nós. Quando nós começamos o trabalho aqui no Jardim Olina, em 99, o primeiro pastor que nós procuramos foi o pastor Zerno. Nós éramos dois jovens, não é? Ainda sou, mais ou menos, mas eu era mais jovem e a inexperiência vazava por todos os buracos nossos. Como é que faz esse negócio? E aí, o nosso pastor nos orientou muito, e aí nós falamos, mas lá no bairro nós precisamos conversar com alguém, lá do nosso bairro. Foi o pastor José que nos recebeu, e foi especial. Sou um devedor do Senhor e da sua igreja. Que Deus abençoe seu ministério e continue usando poderosamente. E o desafio hoje é muito gostoso, porque há alguns anos já tenho a oportunidade de falar para casais. 15 anos, pastor. O ministério que eu mais faço é casais. E o que é desafio? Desafio é ser muito mais jovem do que você em algumas coisas, e aí é a primeira barreira que a gente tem que vencer. Como já foi dito aqui, todos temos que aprender, não é? Eu me lembro de ter feito uma vez uma palestra chamada Os Gigantes de Davi. O Golias é só o mais famoso dos gigantes, que ele matou depois de matar os que matou antes. O primeiro gigante que Davi enfrentou foi o não olhar do pai. No dia que o profeta foi na casa dele, chamou todos os filhos, só não o Davi. Sabe o que é isso para um menino? Chamou todo mundo e eu não? Olha, um gigante para vencer na infância. O meu pai não me vê como os demais.
E ele foi matando gigante, até chegar em Golias. Aí ficou fácil, um testão daquele, não é? Uma pedrada resolveu. Por que estou dizendo isso? Porque talvez você é muito mais maduro que eu em algumas áreas, eu percebo. A faixa etária, a experiência de vida. Mas o convite para hoje, para isso funcionar, é desarmar-se. É ouvir. Ouvir tudo. E lá no final, você vê se quer. Costumo dizer também nas classes de seminário, pastor, que você não perde nada em ouvir tudo. Imagine que alguém vai falar uma coisa totalmente fora do que você foi treinado a ouvir. Escute tudo. Não resista durante a fala de quem fala. Porque no final, se nada valeu, você vai ficar mais firmado ainda no que você já cria. Foi bom, fortaleceu suas convicções. Mas se você resiste, talvez a coisa vai ricochetear. Coisas lindas que eram para entrar. E o tema que nós preparamos é, de longe, um dos mais importantes para um casamento. Quando o Senhor diz que temos medo, temos porque desaprendemos isso que nós vamos ver hoje. Como um músculo que não se exercita, se atrofiou, foi o que aconteceu com o que nós vamos ver hoje. Não é que não temos, é a não prática que atrofia. Então hoje vai ser uma oportunidade para Deus falar com seu marido, a senhora que veio orando há tantos anos, fala com ele. É hoje, eu sou a resposta da senhora. Diga, glória a Deus, a senhora. Uma bênção, pastor. Ela ora, Deus, fala com meu marido. Hoje, olha que bênção, entendeu? Então, quando eu falar aquilo que a senhora quer muito falar, a senhora disfarça. Se ele perceber o sorrisinho da senhora, ele trava. Sem cotovelada, sem sorrisinho, faz de conta que a senhora não está nem aí. Mas por dentro, fogos, porque vou falar. Vou falar porque é mais fácil eu falar do que a senhora falar. Eu sei disso. E também quando o senhor ora e fala, Deus meu, quem é que o senhor vai enviar para falar com essa dona aqui? Um negócio que se eu falar, 1 mês de sofá, pastor, sem entrar no quarto. Eu sou a resposta da sua oração, irmão. Dá glória. Fala, graças a Deus. Portanto, se eu falar o que o senhor quer falar, mas não dá para falar, o senhor não olha para ela e fala assim, ó. Porque aí ela fecha o coração. Combinado? Todo mundo disfarça, todo mundo olhando para frente, e o primeiro exercício é fazer cara de que nem sei o que ele está falando. Tudo bem? Quando eu falar já, se faz uma cara assim de que normal. 1, 2, 3, já. Faz. Mal, coisa natural, mesmo que por dentro tiver fogos de artifício, tá bom? Outra coisa, importante, além de ouvir tudo, deixa entrar. Deixa porque Deus tem esse jeito, Ele fala. E Ele esperará que no final você responda. Deus sempre fala. Nunca foi a dificuldade de Deus falar. Nunca foi. Eu tenho comigo que todas as vezes Deus fala. Porque nós temos os ingredientes. Temos a palavra aberta, temos corações que querem ouvir, temos o Espírito Santo, que é o especialista. Nós temos tudo aqui para Ele falar. Esse não é o problema. O grande desafio é o que faremos com o que Ele vai falar. Esse é o desafio. E é sempre melhor quando você responde o que ele fala do que quando você sai falando. Vou dar um exemplo. Pedro, o nosso grande apóstolo, ativo no falar, um dia ele recebeu um elogio de Jesus. Jesus disse, rapaz, não foi nem carne nem sangue quem te revelou isso. Eu acho que ele animou tanto, porque ele acertou numa oração, que ele logo desembestou a falar. Na próxima frase ele erra e Deus fala, agora para trás de mim, Satanás. Já não foi Deus, foi diabo. Mas o Pedro um dia, ele pensou em impactar Jesus. Ele acordou daquele jeito dele, ativo. E acho que ele cochichou com algum apóstolo e disse, hoje eu vou falar uma coisa aqui, que o mestre vai dizer de novo aquele negócio de bem-aventurado, porque eu vou arrebentar. E ele chega para Jesus e diz, Senhor,
Tá bom para o senhor se eu perdoar 7 vezes no dia? Acho que ele piscou para o João. Ó agora o elogio. Mas a Bíblia diz que Jesus olha para ele e devolve uma fala. Ou seja, você falar 1 hora é muito bom. Mas às vezes você desliga o telefone antes dele responder. Você fica com a sensação de que está tudo bem, mas só foi você quem falou. Quando ele fala de volta e você tem que responder, aí produz, mesmo que sejam 2 minutos e não 1 hora. É a resposta que reproduz. Senhor, tá bom se eu perdoar 7 vezes uma pessoa? Jesus disse, não. Eu não te digo que perdoe 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, e agora, Pedro, o que é que você me diz? Responda. E ele diz o que temos que dizer. Aumenta a minha fé, porque a minha, para falar a verdade, não dava nem para as 7. Eu já estava exagerando aqui para impressionar o Senhor. Escute tudo. No final, eu vou te convidar a responder. Eu vou terminar assim. Agora é hora de você responder sobre isso. Combinado? Quantos estão comigo aqui ainda? Então escute. E no final eu vou dizer, e agora? O que é que você vai fazer com isso? Porque aí você responde, é aí que Deus produz, é aí que Deus opera grandes mudanças na nossa vida. Graças a Deus. Vamos lá. O nosso tema não podia ser melhor. Por um fio. Ele fala de comunicação. E essa aqui é a minha família. É a Roseli, o Samuel e a Lídia. Graças a Deus por eles, realmente faz toda a diferença na minha vida. É lá que eu treino. É lá que eu aprendo, é lá que eu acerto. E vou dizer para vocês que logo no começo do meu casamento, eu fui muito privilegiado. Porque 2 ou 3 chaves de comunicação me veio à mão no começo. Pensa naqueles segredinhos que quando você usa, dá certo. Eu vejo alguns casais recebendo isso com 15 anos. Graças a Deus, porque dos 15 para frente podem acertar. Mas pastor, me veio no comecinho. Coisa de 6 meses, 1 ano. Foi um livro que me abençoou, foi uma palavra. E logo no começo nós aplicamos. E hoje eu posso dizer para você, sem medo de errar. É possível viver um casamento sem brigar. Discussão total. Não é utopia. Me casei no dia 2 de março de 2002. Deus é testemunha. Nunca houve uma discussão acirrada na minha casa. Já houve diferença de opinião, mas não precisou virar discussão. Por quê? Porque você pode aprender com o uso certo de uma ferramenta. E se você tiver tranquilidade de aprender, você consegue. E existe ferramenta para quase tudo na vida, queridos. Gosto de dizer que quando você pede para seu marido trocar uma tomada, você sabe o que é isso? Ele logo troca? Não. Por quê? Porque a cabeça do homem é diferente. Quando você fala um serviço para um homem, ele é tão complexo que ele pensa grande. Por exemplo, quando você fala troque a tomada, você pensou na tomada. Seu marido pensou em Itaipu. Ele foi lá, em Foz do Iguaçu, transmissão, Furnas. Por isso que ele não faz na hora. É complexo para ele. Agora o problema não é esse. Lá na tomada tem um parafuso. E o parafuso que tem um risquinho só, chama fenda. E não é por acaso que existe uma chave que chama chave de fenda. Uma coincidência. Já tem outros parafusos que é um X. O nome desse parafuso é Phillips. Olha outra coincidência. Existe uma chave chamada Phillips. Pode ter uma coisa melhor que essa? Mas o seu marido vai lá, depois do que a senhora espera, com uma terceira ferramenta chamada faca de cozinha. Quem conhece? Pastor, Deus mostraram muitas coisas aqui hoje. Coisas que estavam escondidas. Alguém pensou, Deus não está vendo isso. Ó, eu estou falando. Eu disse que o que a senhora quer falar para ele, eu falarei. E o que o senhor quer falar para ela, eu falarei. Sem dor. Disfarça. Aí ele vai com a ferramenta errada. Eu pergunto, solta o parafuso? Solta. Claro que solta. Mas é a ferramenta errada.
Ele estraga o parafuso, estraga a proteção da tomada, estraga a faca e toma um choque porque não tem proteção contra choque. Tudo que podia dar errado dá, não porque há má intenção, mas porque a ferramenta não é adequada. Se hoje você ouvir dizer que existe uma ferramenta para alguma coisa, por favor, atente, porque não é coincidência que o parafuso se chama Phillips e a chave se chama Phillips. Não é coincidência que o parafuso se chama fenda e a chave se chama fenda. Porque existe mais do que um tipo de alicate. Com certeza não é para você colocar um prego com ele. Quem já pregou um prego na parede com alicate? Confessa agora. Não é para isso. Pastor, mas eu faço. Deus tenha misericórdia de você, do prego, da parede, do casamento. Porque existe uma ferramenta para isso. E o uso adequado da ferramenta produz resultado. Então não é que ninguém é melhor do que ninguém. Não é que ninguém é mais santo que ninguém. É que pessoas descobrem o uso da ferramenta e executam. E o resultado vem. E o outro vai fazendo. E não acha o resultado. E aí começa a mandar para todo lado. Então, a nossa palavra de hoje é sobre algo que é determinante. É sobre comunicação. E eu não sei se você sabe, comunicação tem níveis. Comunicação não é só assim, fala. Existem níveis de comunicação. E agora, nós entramos numa área chamada diagnóstico. É o melhor que pode acontecer numa noite como essa. Quando você vai no médico e o médico nem te olha, já começa a dar uma sensação de que ele nem olhou para mim. Não é assim a sensação das consultas hoje? Você entra e ele está de cabeça baixa. Você sai e ele está de cabeça baixa. Ele não te atendeu. Mas o médico bom é aquele que te olha, que te faz pergunta, que escuta o seu coração, pede para você respirar, mede tudo que tem que medir. E quando você pensa que ele vai dar um remédio, ele diz, vai fazer exame. Mas eu queria mais pressa na solução do meu problema. Ele diz, vá fazer um exame, porque o melhor que pode acontecer com uma pessoa é um diagnóstico correto. Quando você tem um diagnóstico correto, não é perda de tempo, é ganho de tempo. Porque coisa terrível é você sair com uma receita médica e você não sabe exatamente o que você está tratando. Então você pode estar tomando um veneno. Mas quando você tem o diagnóstico correto, nem sempre é agradável, mas é necessário, você sabe o que vai tratar. Por isso que tudo tem que ter nome. Por isso que tudo tem que ter sobrenome. Se eu for ao médico e ele disser, vejo um caroço. Eu não levanto e vou embora, você não levanta e vai embora. O que é que o senhor disse? Caroço? Me fale mais dele. Isso tem nome. Tem um nome que não é popular, caroço é o nosso apelido para o negocinho. Como é que o senhor chama isso? Ele vai dizer, cisto, mioma, tumor, qual é o nome? Aí o médico diz, tumor. Ixi, agora eu quero o sobrenome dele. Não é isso que nós fazemos? Por que queremos saber tudo dele? Porque o diagnóstico, pastor, é a melhor parte do processo. Sabendo exatamente onde está o problema, eu posso medicar. Sabendo exatamente qual é o desafio, eu posso usar a ferramenta certa. Essa é a primeira parte do diagnóstico. Como é que esse caroço se chama? Ele se chama tumor. Aí você pergunta para o médico, ele tem sobrenome? Porque se esse tumor for da família benigno, amém, não vou nem cortar, nem vou tirar. Família boa, benigno. Agora, se esse caroço que tem nome e chama tumor, for da outra família, mudou tudo. Como é que ele chama? Ah, esse aí é uma outra família, é maligno. Você viu como é que muda? Você precisa fazer um diagnóstico. Você precisa saber como é que está esse negócio. Porque só sabendo de verdade é que você pode medicar, é que você pode trabalhar. Quais são os níveis de comunicação para você saber se você está bem, se você não está bem? A base bíblica é essa. A morte, que não é algo pequeno, e a vida, que não é algo pequeno. Morte e vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu
fruto, ou seja, comunicação. A comunicação é tão fantástico que Deus vincula a morte e vida, coisas que têm grande efeito sobre nós. Acertou na comunicação? Vida. Errou na comunicação? Morte. Pastor, mas eu amo tanto. Não estamos falando de amor. Estamos falando de comunicação. Na segunda parte você vai ver gente que se ama, gente ungida, que errou na comunicação e perdeu tudo. Porque o diagnóstico hoje é desse caroço. Nós vamos precisar desatar esse negócio chamado comunicação. Vamos precisar aprender esse negócio de uma vez por todas. E vamos precisar responder no final onde eu estou nesse negócio. Ainda está comigo? Mas olha, se eu fosse usar a psicanálise aqui, eu estaria preocupado agora. Você precisava se ver. O seu semblante está muito tenso. Você está com medo. Solta-se um pouquinho. Dá um sorrisinho assim, porque vocês estão tensos, vocês não sabem. Vocês estão assim, o pastor vai falar o quê? O que a sua senhora orou há 10 anos para eu falar. Eu sou a resposta da oração da sua esposa, aleluia. Eu sou a resposta da oração do seu marido. Não é bom demais? Vamos lá. Defina a comunicação. Comunicação é o processo verbal ou não verbal. Não é só o que eu falo. Verbal e não verbal, de transmitir uma informação a outra pessoa, de maneira que ela entenda o que você está dizendo. O Augusto Cury vai dizer mais ainda, ele vai dizer que não importa o que eu falo, mas o que você entende, é isso que vai ficar no coração. Não é à toa que algumas pessoas estão conversando com a outra, sem rádios ligados, sem interferência, sem nada, e você percebe que o semblante do outro muda. Aí você fala, peraí, o que você entendeu? Porque pelo que ela entendeu, ela fecha o coração lá. Não importa o que eu falo, importa o que o outro diz. Se aqui fosse uma palestra técnica, então nós teríamos comunicação em todas as nossas relações. Porque toda relação nossa tem um emissor, uma mensagem e um receptor. Por definição, temos comunicação. Por definição, nós já temos isso, pastor. Ache outra palestra. Mas olha só, a comunicação, ela pode ser verbal ou não verbal. Você vai ver que tem gente mandando o maior recado do mundo sem abrir a boca. E se você não aprender a ler isso, você não está aprendendo a se comunicar. Pode ser verbal e pode não ser verbal, mas há muitas maneiras de se dizer algo para alguém. Outra coisa, transmitir uma informação. O tempo todo estamos transmitindo algo. Importa que você faça isso com consciência, que você use a seu favor. E mais um pouquinho, a maneira de que o outro entenda. O importante é o que o outro entende, é o que fica. E se eu for trazer isso para o nosso casamento e para os exemplos práticos? Se eu for trazer isso para a relação com o filho? Se eu for trazer isso para a relação com o pastor? Com o outro obreiro? Com as relações do dia a dia? Então são 4 níveis de comunicação. Vamos ver onde você está aqui no seu raio-x. 4º nível. Comunicação superficial. Dá impressão de atenção e segurança. São expressões como bom dia, como vai você? Você gostou do jogo de domingo? Será que vai chover hoje? Isso é comunicação. Mas é o nível 4. Parece e é a boa educação que possibilita esse nível. Mas para um casal é muito pouco. Vou dar exemplo. Lembra quando o banco demorava a fila? Agora tem lei para não demorar. Mas lembra quando a gente demorava na fila do banco? Você começa na fila sem saber quem está na frente, quem está atrás. A impaciência vem, você muda a perna. Era assim ou não era?
mudou 2, na terceira mudada de perna, você puxava papo. Ou alguém virava e falava assim, terrível, né? Você já sabe do que ele está falando. Você fala assim, terrível. Devia pôr mais gente lá, né? A gente paga uma taxa cara, não é? Só tem 2 caixas. E tá frio aqui, muito frio. Você acha que vai melhorar agora o Brasil? Vai melhorar. Será que vai chover se parar esse ventinho? Veja, você era capaz de conversar 20 minutos com uma pessoa? 30. Sem saber o nome. Sem nenhum tipo de relacionamento. Sem aprofundar 1 centímetro. Em tese, você tem comunicação. Em tese, você tem quem fala, tem quem ouve e tem mensagem. Agora eu te pergunto, podemos chamar isso de comunicação ao nível de uma família que Deus quer que se comunique? Não! A boa educação me permite conversar por 30 minutos com alguém que eu nem sei o nome. A boa educação, o jeitinho que a gente trata o estranho é suficiente, mas só para o nível 4. Já pensou se alguém gravasse a casa de alguns de nós? Igual acontece no Jornal Nacional, quando é gravado a conversa de 2, aí mostra uma foto e põe só a fala, sem você ver a imagem. Já viu isso? Só a fala. Talvez a casa de alguns seriam assim. Oi, bom dia. Bom dia. Vai tomar café? Ah, vou sim. Quer mais? Não. Tô indo. Tchau, tchau. Ó, comunicou. Meio-dia. Vai almoçar? Não, não vou nem para casa. Tchau, tchau. Comunicou. À noite. Vai jantar? Vou. Como é que foi hoje? Tudo bem. Tava frio aqui? Tava. E lá? Também estava frio. Você se molhou? Não. Quer mais? Só a voz. Pensa só a voz. Quero. Vai descansar? Vou. Boa noite. Boa noite. Comunicou. Comunicou. Foram educados. Foram educados, nós passamos um dia em família, nos comunicamos, nível 4. Eu te pergunto, você acha realmente que esse nível de comunicação é o que Deus planejou para um homem e uma mulher, pastor? Se quando fez o Adão e Eva, a Bíblia diz em Gênesis que os 2 estavam nus e não se envergonhavam, e aqui é nudez física, mas é nudez de alma. Não. A comunicação nível 4 é a comunicação de que quando precisa aprofundar, não dá para construir esse caminho. E quando uma emergência chega numa casa, não dá tempo de construir estradas pelas quais nós precisamos passar. É o que acontece com a oração. Ou você cria um relacionamento anterior com Deus, para que na hora que a coisa aperta, você dá um grito de Pai, ele já te atende? Ou na hora que a coisa aperta, você tem toda aquela formalidade de quem não conversa. Com licença, Deus de Abraão. Isaac, com C mudo para ficar mais espiritual. Isaac, Jacob, Elias, Moisés, Melquisedeque, Enoque. E Deus está assim, nossa, ele não termina esse negócio. Ele não fala pai. Não fala pai porque não teve intimidade construída antes. Sabe, a gente fala até difícil com quem era para falar rasgado. Quando alguém tem intimidade, pastor, ele já chega falando. Você pode ser o filho do presidente da república. Você vai respeitar ambientes, mas tem um lugar que você fala, pai, seu pai, ele é o presidente lá fora, mas aqui é meu pai. Você e eu precisamos entender que o nível 4 é comum, mas não é normal. Não confunda comum com normal. A gente acha que o comum é bom. Não é. O comum é só comum. Quer ver, pastor? Criança desrespeitar pai é comum. É comum, porque tem muito.
Agora eu te pergunto, é normal? Fala que não, pelo amor de Deus. É normal? Não! Criança pedir bênção ao pai é comum? Não! Não é mais comum, mas é normal. Quando eu começo a confundir comum e normal, piora, porque eu digo assim, mas todo casamento que eu conheço é assim? Você lembra quando você namorava que a comunicação era plena? Aí você chamava a pessoa com nomes lindos, anjo, flor, estrela, benzinho, queridinha, chuchu, tudo você chamava. Aí vai passando o tempo, você vai diminuindo. Já reparou que vai diminuindo? Amor da minha vida, meu grande amor, amor com 30 anos. Cortou até o amor no meio, ficou mo. Acho que com mais 5 anos fica assim, o. Só sobrou o o do amor. Com mais 30. Cara, isso já foi o amor da minha vida? Amor, foi diminuindo. Pastor, é tão comum, mas não é normal. É tão comum, mas não é normal. Diga, nem tudo que é comum é normal. Mas há um outro nível. Às vezes a pessoa consegue dar uma melhoradinha na comunicação. Oh, graças a Deus. Quando consegue nível 3, aí a coisa melhora demais. Nesse nível, a satisfação de relatar sobre os outros. Já não é educação. A conversa já é mais comprida um pouco. Comentar sobre o que os outros disseram, sobre o que os outros falaram, não é feito um comentário substancial, é sobre outros. O indivíduo ainda não sai da casca para dizer o que ele pensa ou sente sobre determinado assunto. Então, olha o casal que já fala mais. Um é só educado. O outro vê uma reportagem e diz, você viu isso? Aí a conversa melhora. Vi. Você sabe que aconteceu isso com a dona Maria aqui do lado? Ó, já tem mais conversa. Mas é sobre outros. Dona Maria? Foi. Aí você conta o que aconteceu com a Dona Maria. E aí você descobre que também aconteceu com o seu José. Então você fala, conversamos 20 minutos. Melhor. É claro que é melhor 20 do que 1. Mas repare, será que eu estou no nível 3? Falo sobre outros. O que você acha do que a vizinha falou para o marido? 20 minutos de fala, conversa, mas não significa que é a comunicação que Deus planejou. Quando eu falo sobre outros e sobre fatos, eu avanço, mas ainda tem um nível melhor. Nível 2. Nesse nível, o indivíduo começa a relatar suas ideias e pensamentos. A pessoa está disposta a expor algumas ideias, pensamentos e propor soluções. Mas olha lá, desde que elas não comprometam sua imagem, sua posição. É o famoso desconfiado. Não é só educação, não é só sobre os outros. Ele começa dizendo, Dona Maria foi roubada na porta da casa dela, atos sobre o outro. Aí um arrisca. Eu tenho medo que aconteça comigo. Ela arriscou uma opinião dela. Porque ela fica esperando qual vai ser a reação do incrível Hulk do outro lado. Se ele transformar, ela recua. Nunca mais ela avança na comunicação. Se ele não transformar, ela dá mais um passo. Nível 2 é quase lá. Eu falo sobre ideias morrendo de medo que o outro vai reagir. Porque se ele escutar uma, deixa de ser boba, mulher. Sabe quando ela vai falar de novo? Nunca mais. E a pior notícia para o senhor: nunca mais com o senhor. Porque o senhor não deu o caminho. Talvez outra pessoa que é amiga dela dê, ela fala. Porque ela quer falar e ele quer falar. Nível 4, educação. Nível 3, sobre os outros.
Nível 2, dou algumas opiniões, mas não saio da casca. Se reagir bem eu fico, se reagir mal eu me retiro e ninguém avança, ninguém sofre. Está perto, mas não é o que Deus tem para nós. Nível 1, comunicação total. Essa você compartilha sentimento, ideia e pensamento. Comunicação baseada na honestidade, na abertura completa, numa palavrinha linda chamada cumplicidade. O que é cúmplice? Você já viu o filme que tem um bandido e tem o seu? O que é um cúmplice? Mais alto. O cúmplice é parceiro. Que mais que ele é? Porque nem todo parceiro é cúmplice. Está de acordo. Que mais? É isso mesmo. Sabe tudo. Ele está junto. Ele planejou. O José foi roubar o banco. E o João foi preso aqui, porque é cúmplice. Então o João sabia do dia, da hora, do plano. Eu estou junto, só não estou presente, estou junto. Isso é cúmplice. Isso foi o que Deus pensou. Quando um homem entra em casa, a mulher bate o olho nele e fala, já sei tudo pelo jeito de andar. E quando a mulher bate a porta do armário, o marido também já sabe. O que é cúmplice? O que não é cúmplice não sabe nem a música que a esposa mais gosta, mas nós não vamos entrar nisso. Para o senhor não ficar numa pior hoje. A música que ela gosta, o tamanho do sapato dela, a cor que ela mais gosta, qual foi a última vez que ela comprou um presente que ela gostou demais. Não entra nisso. Só um cúmplice sabe disso. Não mexa com isso. É morte na panela se você entrar nesse assunto. O cúmplice sabe. O cúmplice sabe porque ele sabe antes do evento. Ele sabe durante o evento. Ele sabe depois do evento. E quando a gente se troca um olhar aqui, já lembra de tudo que aconteceu, porque somos cúmplices. Foi isso que Deus planejou. Em todas as dimensões da entrega à vontade de Deus, nós estamos sujeitos a ser rejeitados e criticados por outros. Mas só experimenta quem é cúmplice. É por isso que a Bíblia diz que Deus quer ser cúmplice. Mesmo podendo ser rejeitado, ele diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Ele sabe que a pessoa depois pode virar as costas e ir embora. Mas enquanto você me teme, eu te conto as minhas coisas, os meus segredos, porque eu quero ser um com você. Como é que você vai ser um com alguém que você não sabe o que ele quer? Como é que você vai ser um com alguém que você não sabe o que é que ele pensa? Eu preciso saber o que... Não dá para pular do 4x1, pastor. Vira um capotamento dentro de casa. Você nunca conversou o segredo. Aí você chega hoje, depois dessa reunião, quero contar umas coisas para você que eu fiz há 20 anos atrás. Divórcio. Não pule do 4x1. É a história do gato subiu no telhado, que você já conhece a história. Todo mundo conhece a história. O camarada chegava no serviço e dava notícia assim, quero te dizer que seu pai morreu lá no Nordeste. Quase que o homem morria aqui também. Aí alguém chamou e falou, você não pode dar notícia assim. Você tem que dar notícia devagar, vai preparando a pessoa. Por exemplo, se o cara tem um gato, ele gosta do gato, você não fala só, seu gato foi atropelado. Diga, olha, eu vi o seu gato subindo no telhado. Daqui meia hora, depois eu vi que ele não estava lá. Mais meia hora, eu acho que ele caiu. Mais meia hora, ele caiu. E mais meia hora, ou seja, 2h30 depois, você foi preparando a pessoa, seu gato morreu porque um carro acabou, acho que pegando ele. Preparou. Ele falou, entendi. Dia seguinte, morreu a mãe do moço que orientou ele. E ele pensou, já vou fazer. Ele falou que tem uma notícia para você. Sua mãe subiu no telhado, agora há pouco. Então, você não conversa. Agora você vai querer conversar tudo hoje. Mas precisa querer conversar. Será que eu estou falando com a minha esposa, pastor Silvio, só a educação que eu falaria com estranho? Será que quando eu converso com ela, eu converso só sobre terceiros? É comunicação, mas é um nível ruim? Será que quando eu converso com ideias, mas eu não saio da casca? Ou será que quando eu converso, eu procuro cumplicidade? Estamos só entre adultos.
Posso dizer algo que marcou a minha vida? Um pastor dos mais famosos do Brasil, Jeremias Pereira. Admiro demais. Ele disse que no seu casamento, quando ele estava logo no começo da sua caminhada, ele tinha muita dificuldade com o vício da masturbação. Sabe para quem que ele foi falar? Para a esposa dele. E a esposa dele pediu: deite a sua cabeça aqui no meu colo, eu vou orar com você e vou te ajudar. E orou com ele, e o ajudou, e ele venceu esse vício. Você pode ter uma coisa mais linda do que essa? Um homem poder contar para sua melhor amiga um grande desafio que ele tem? É para isso que ela está lá, para te ajudar. Auxiliadora idônea. E a mesma coisa, uma mulher poder contar um grande desafio para o marido, e o marido quer ouvi-la, porque somos cúmplices. São níveis, pastor Silvio. Eu preciso pegar o raio-x da minha vida, colocar contra a luz e ver onde é que eu estou. Porque se eu estou no 4, eu devo correr para o 3. Se eu estou no 3, devo correr para o 2. E se eu estou no 2, devo correr para o 1. E o que é que dificulta a gente passar de um ponto para o outro? Primeiro, as principais razões para a fragilidade na comunicação é o medo. Medo do quê? De expor o que pensa e sente. O senhor sabe o que a psicologia diz sobre medo? Coisa mais linda. Sabe quantos medos são naturais na vida do ser humano? Eu quero que você adivinhe. Quantos? Muito bem. Quem falou 2? Excelente. 2 medos. Sabe quais são os 2 medos naturais na vida de uma pessoa? Medo de cair. Por isso que se você pegar um bebezinho e fizer assim, ó, ele faz assim, ó. Esse é natural. E medo de barulho. Por isso que o bebezinho escuta um barulho e ele assusta. Você só nasce com 2 medos. Se você for pegar o catálogo de todos os medos, fobia disso, fobia daquilo, fobia disso, fobia daquilo, sabe quanto já dá? 2.000! Adivinha quem inventou esse número tão grande, se nós só temos 2 de origem? Nós mesmos. Nós mesmos. O Salomão diz: Deus fez o homem simples e reto, e ele se meteu em muitas complicações. Eu não vou falar, porque se eu falar, ela pode pensar aquilo, ou ela vai falar aquilo. Aí você começa uma guerra que não existiu. Já se pegou falando sozinho? Daqui a pouco você fala assim: e se ela falar isso? Eu vou falar aqui. Nem aconteceu ainda, você nem falou. Mas você já está... Mulher tem muito disso. Não é uma ofensa, mas mulher tem mais do que homem isso aí. Às vezes ela está conversando, pastor, daqui a pouco ela está brigando com o pote d'água, porque ela transfere. Se ele falar isso, eu vou falar assim, você não devia falar. Ela não percebe, ela começa a tomar água e briga com o pote fica assim, ó, não falei nada. O que é isso? Medo. Medo. Eu não vou falar. 2 medos naturais, 2.000 medos adquiridos, alguém precisa arrumar a cabeça. Segunda fragilidade, desistência. Já tentou, aí do outro lado encontrou um muro. Tentou dar a volta no muro, encontrou uma cerca. Tentou dar a volta na cerca, encontrou uma vala. Tentou dar uma volta e cada vez que você tenta, fica mais difícil, chega uma hora que o personagem fala assim: não vou mais falar. Isso acontece muito em viagem. Eu sou a voz da oração do seu marido para você agora. Abra o coração, irmã. O Senhor está por dentro já preparando os fogos, eu sei. Olha como é de Deus. Vamos viajar para onde esse ano? Aí o Senhor diz: praia. Aí ela diz: imagina praia! No outro ano, você já sabe que praia não, né? Vamos viajar para onde? Aí o marido: campo? Já está perguntando. Ela diz: campo não. Nem praia, nem campo. Vai onde ela quer. Terceiro ano, vamos viajar para onde? Como ele já sabe que não interessa o que ele vai dizer, ele diz: ô querida, onde você quiser, meu bem. Não, é terrível isso. Você acha que o seu marido é legal? Deixa eu contar um segredo de homem.
Homem é especialista em abandonar relacionamento sem sair de casa. Ele não sai de casa porque ele é inteligente. A senhora dá roupa lavada e comida quente. Pesado, né, pastor? Mas muitos já saíram do relacionamento, continua morando lá, a conta está no nome dele, aleluia, tal. Desiste. Falar não vai adiantar nada mesmo, então é melhor eu ficar calado e deixar a comunicação para lá. Eu estou falando isso porque se alguém falar isso para o casal e alguém do nível 4 e abrir um nível 1 desse, racha. Mas eu quero falar isso para você, aleluia, não tem problema. Mas você sabe que eu estou falando a verdade. Olha outra fragilidade de comunicação, sentimento de inferioridade. Lembra que a comunicação não é só verbal, ela é verbal e não verbal? Do mesmo jeito que os pais faziam no passado com um olhar, e aquele olhar já dizia tudo para o menino, tem muito marido que faz isso. A mulher vai falar a ele, ela está recebendo a mensagem, ela se sente inferior, ou o marido se sente inferior. Chega uma hora que ele pensa, nada que eu vou falar vai funcionar. Por que eu vou falar? Vou continuar no nível 3, vou até ir para o nível 4, porque fica mais educado o negócio. Sabe, todos perdem quando há medo, todos perdem quando há desistência, todos perdem quando há sentimento de inferioridade. Fizemos um trabalho na igreja que é a coisa mais linda do mundo, vocês devem conhecer, a universidade da família. Homem é o máximo, mulher única, casados para sempre, que agora desvinculou. E eles dão um exercício, pastor, que essa semana a gente estuda orar junto. Durante a semana, vai orar junto. E na semana que vem volta e conta como é que foi. Há maridos que nunca oraram com a esposa em 10, 15, 20 anos de casado. E eles voltam maravilhados, como em Lucas 10, dizendo, pastor, que coisa tremenda, minha mulher sabe orar. Você está casado com ela há 15 anos, você não sabia que ela sabe orar. O outro merecia uma surra. Casado há 15 anos, disse, como a minha mulher é inteligente, pastor. Eu falei, e você casou com ela há quanto tempo? 15. E o senhor descobriu no curso. O senhor está perdendo 15 anos do convívio com uma mulher inteligente, de conversar o que vocês conversaram essa semana. Alguém aqui está de brincadeira. Medo, desistência, sentimento de inferioridade. Tem mais, lágrimas. Já conversou com alguém que chora? Você fica olhando se ele vai chorar. Aí o olho enche. Você pensa, se eu falar, ele chora. Se eu parar, aí seca. Aí você vai mais um pouquinho, não, mas nós precisávamos conversar sobre isso. Não, mas não precisa ser agora, pode ser outro dia. Mas nós não podemos deixar para depois. Aí você vai só medindo, vai vazar. Não, vai vazar. Não, vai. Aí chorou, interrompeu. Outro, grito. Quanto mais alta a voz, menor a comunicação. A autoridade não precisa de voz. Tanto que quando você está na pista viajando, e o guarda rodoviário aparece na pista, em silêncio, ele aparece assim. De óculos escuros, você não sabe para onde ele está olhando. Mas quando você o vê, você parece que você até fala mais baixo dentro do carro. Gente, pelo amor de Deus, está todo mundo de cinto. Até as crianças param de comer dentro do carro, deve ser errado. A polícia está ali. Ele não falou nada, mas a autoridade dele é a autoridade. Você passa assim, duro. Ele nem está olhando, ele está assim, ó, dormindo. Ó. Mas óculos escuros você não vê, então a autoridade não é grito. Quando você precisar bater na mesa para gritar é porque você já não manda. Quem manda não precisa gritar. Atos de violência. Chamado rolo de macarrão, murro na parede, na porta, chute no cachorro, muito comum. É normal ou é comum? Comum, mas não é normal. 2 adultos, vamos conversar sobre o pagamento desse mês. Um murro na parede. Será que é a parede que não pagou?
Só que a parede não veio esse mês trazer dinheiro, porque ela acabou de levar um murro. O cachorro percebe, você fala, vixe, vamos sair daqui, esse cara vai me chutar. A comunicação vai para o ralo. Careta, conversou com alguém que faz careta, é a melhor. Porque quem faz careta não sabe o que faz. É igual cacuete. Você conhece quem tem cacuete? Cacuete é um negócio sensacional. Quem tem, não sabe que tem. Mas está todo mundo olhando para ele. Eu tinha um cacuete, pastor, mas eu não sabia que tinha. Final do ano, no seminário, os alunos se juntam para imitar os professores. Eu acho isso muito sem graça, mas eles têm esse costume de fazer. E a gente nunca sabe quem é, porque você nunca está na aula do outro. Então chegou um moço lá, começou a tirar a chave do bolso. Todo mundo ria. Eu falei, quem será? Quem será? Quem será? Aí ele ia na frente da pessoa e falava assim, oi, bem, e fazia assim no pescoço. Oi, bem. Todo mundo rindo, eu fiquei assim, quem será? Quem será? Aí a minha mãe, que eu levei naquela janta, que não é aluna, disse, igualzinho. Eu falei, peraí, igualzinho quem? Ele falou, você. Eu falei, eu faço assim? Ela falou, o tempo todo, você conversa assim, com o pescoço de lado. Eu falei, nossa, que chato, eu não sabia que eu dizia isso. Aí eu falei, não vou mais fazer, é feio. Quando você tem um cacuete, você quer parar, enquanto você está concentrado, você para. É só distrair que você faz assim, entendeu? Aí o Samuel tinha 3 anos de idade. Um dia tomando café com ele, pastor, hoje tem 14. Ele muito brincalhão sempre. Ele chegou para mim, pai, e eu já pensando, tô firmão, sem cacuete. Pai, ô filho, fala, o senhor quer ver o que eu sei fazer? Criança, eu pensei, ele vai fazer assim, vai fazer assim. Falei, claro, filho. Ele falou assim, ó o que eu sei fazer, ó. Aí eu pensei, não parei. A pessoa que faz careta não sabe o que faz, porque é o semblante dela. Mas quem convive com ela sabe. E comunicação é verbal ou não verbal. Esse é um princípio, ou melhor, uma principal razão para a fragilidade na comunicação. Eu falo para alguém assim, vamos comer hoje. Quer comer cachorro quente? Você não viu o que você fez, mas eu estou te vendo. Aí eu tento. Pizza! Você conhece alguém que faz careta? Careta é igual gente chata. O pastor Roberto, da Batista Agape, diz isso, é uma teoria boa. Ele diz assim, ó, toda família tem um chato, toda tem. E se você não lembra rápido, é você o chato na sua casa. Quem lembrou do chato aqui da sua família, assim? Falou, você lembrou de um. Meu primo, minha sobrinha, quem lembrou? Olha que perigo, se você não lembrou. E o chato, ele não para, porque ele acha que ele é legal, é o fim. Por isso que ele continua com aquele negócio. Então você quer se assustar? Pergunte para quem conversa com você. Eu faço careta, mas senta. Porque talvez você vai escutar assim. A vida toda. Aí você tem que falar assim para ele, se você quiser parar. Você me fala cada vez que eu fizer? Ele vai dizer, mas é muito, nós não vamos ter outro assunto. Mas se você quiser parar, você precisa de ajuda externa. Porque não dá para conversar com alguém assim. Vamos sair para ir no shopping? Olha a minha cabeça, viu? Ó, deixa eu ficar durinho aqui. Vamos no shopping? Não. Vamos Taquaral? Então vamos na Sergel. Cara, quem aguenta isso? Aí chega uma hora que você não quer mais comunicar. Lágrima, grito, ato de violência, careta, silêncio. Silêncio talvez seja o pior. O nome técnico disso é emburrar. Emburrar é alguma coisa com algum bicho, eu nunca sei qual. Emburrar, tem um bicho, deve ser o leão, o tigre. O que é um emburrado? É alguém que se transforma em algum bicho. O burro? Não. Será que é? Olha quando você está comendo um lanche com alguém que emburra. Quer comer batata? Não. Você está bem? Você quer falar alguma coisa?
Quer suco? Não. Mesa com 5. Quando a gente percebe que um emburra, mata o passeio dos 5. Você quer ir em outro lugar? Não. Você tem alguma coisa que está te incomodando? Não. Tá tudo bem? Tá. Emburrou. E às vezes o silêncio na comunicação, já que ela é verbal e não verbal, ofende muito mais. Porque ele é sepulcral, que vem de sepulcro, vem de morte. Usam o silêncio como arma contra o cônjuge. Talvez seja pior do que falar. Dá para piorar, pastor? Claro que dá. Curiosamente, as últimas 5 coisas também são as mais usadas pelas crianças para se comunicar. E eu estou rindo só para ficar mais leve. É criança que, quando você conversa com ela, que ela pega com a boca na botija, pastor Silvio, ela chora. Isso aqui é de carinho, de crescimento que eu vou ensinar você. Lídia, o que aconteceu? Ah, minha filha. Mas ela tem 8 anos. Gritos. Esse carrinho não é seu. Ele joga. Crianças fazem isso. Careta. Crianças fazem careta. Ou quando eu pego minha filha fazendo alguma coisa assim, que ela é pega na surpresa, né? Passando cola na minha mesa. Aquelas coisas de criança. O que você está fazendo? Estava passando cola? Você acha certo? Vamos conversar sobre isso? O que eu quero dizer para você é que é isso mesmo, que a gente precisa aprender. Qualquer coisa a gente aprende. A gente estava brincando esses dias na minha casa, porque o meu cunhado, o pastor João, e eu, a gente começa a rir tanto, pastor, mesma geração, dizendo que para a gente dar certo, é a prova da graça de Deus, porque a criação que nós tivemos foi a ausência de tudo. Aí a gente começou a lembrar como a mãe dele fazia para ensinar ele a se comunicar, é muito engraçado. Se não fosse trágico. Quando ele aprontava, ela chegava brava. O que você fez, moleque? Já dá aquela tremida, né? Quando ele ia contar, cala a boca. Aí ele calava. Fala! Quando ele ia falar, cala a boca. Como é que isso aprende? Isso aqui não é uma crítica, aqui em casa hoje temos um ambiente que a gente ri das tragédias do passado. Ela está morando comigo, a minha sogra, por causa que ela está com um probleminha. Alzheimer. Então eu trouxe para dentro da minha casa. E é isso mesmo, porque eu quero trazer, e é o que eu devo fazer, e é o que eu amo fazer. E ela está passando na minha casa, e eu passei por ela esses dias e falei assim, Dona Ana, já te dei um abraço hoje? Porque em casa eu agarro todo mundo, pastor. Não é porque eu não tive que eu tenho que perpetuar. É mais fácil dizer, como eu não tive, então eu não dou. É um desafio não ter e dar. Mas nós somos pessoas que podem aprender qualquer coisa. Então eu disse, te dei um abraço hoje. Ela disse, jeitona dela, Durana, você me cumprimentou. Eu falei, mas abraço não, né? Olha o que ela falou natural, ela falou assim, pra quê? Eu falei, pra quê? A senhora vai ver pra quê? Aí eu abraço. Quando eu abraço, ela percebe, ela solta. Aí fala, ai que gostoso. Ou seja, 83 anos não tem costume de abraço. Precisa aprender. A gente é capaz de aprender coisas incríveis, como mexer no equipamento, que é um computador. Somos capazes de aprender a dirigir. Pensa numa coisa difícil de aprender. Dirigir, pastor. Como é que sabe a hora de mexer aqui, mexe ali, e olha no vidro ao mesmo tempo? É muito difícil, você aprendeu. Então, se você quiser, você sai do nível 4 para o 3. E se quiser muito, sai do 3 para o 2. Se quiser muito, sai do 2 para o 1. Se quiser muito, aprende a não agir de maneira inconveniente. Quando nós éramos crianças, hoje não, porque hoje é muito comum, mas não é normal. Era raro uma criança que esperneava no chão. Tinha, mas era raro. Era o começo. Por que não esperneava, pastor? Porque o pai comia com o olho antes. Antes, fora a cartilha que rezava no carro. Na hora de descer na casa da tia, não peça, não coma, não fale, não respire, não vá no banheiro, não viva,
não sobreviva, não nada. Na dúvida é não. E se ousar pensar em si, eu mato você e tiro a sua pele. Era assim ou não era? Os meninos entravam tudo durinho. Um problema também. Mas aí começou uma criança a se jogar no chão. Quero salgadinho. Aí o pai falava, não dou. Eu quero. Era a hora do pai trazer. Tem uma palestra que eu dei agora para o pessoal lá da escola das crianças. Não confunda firmeza com aspereza. Precisamos ser firmes, sem ser áspero. Essa parede, pastor, ela é de alvenaria, portanto, ela é firme. Eu não ouso tentar atravessá-la no peito, mas ela não é áspera. Eu posso ter contato com ela sem me machucar. E você ainda pode pôr um carpete para se tornar mais confortável ainda. Ah, que quentinho. Esse é o melhor lugar para estar. Firmeza não é aspereza. Mas todos precisam saber que você não vai passar aqui, porque aqui há princípios estabelecidos que você vai até aqui, sem ser áspero. Então, naqueles dias, o pai às vezes era firme, alguns ásperos, mas a criança não passava aqueles limites. Mas depois se tornou comum se jogar no chão, eu quero salgadinho. Aí o pai não traz para a firmeza. Aí ele faz com salgadinho e faz com refrigerante. Aí ele faz com salgadinho, com refrigerante e com um passeio. E aí ele começa a crescer. Porque com 4 anos, 5 anos, é normal se jogar no chão. Não, senhores, é comum, mas não é normal. Mas vai se acostumando, e ele faz 18. Pastor, com 18 ele não se joga no chão. Porque não combina. Você imagina ele chega na faculdade, tentando uma bolsa, e a moça da secretaria diz, infelizmente você não vai ganhar bolsa. Não combina para um menino de 22 se jogar no chão e falar assim, eu quero a bolsa de estudo, eu vou pegar. Não combina. Ele só não faz isso por fora. Mas por dentro ele faz, porque é o jeito dele reagir ao não da vida. Lágrima, grito, ato de violência, careta e o silêncio são coisas que a gente precisa deixar lá atrás e aprendermos a lidar com o contraditório, com o não, sem essas coisas. Assim como nós aprendemos quando alguém diz não vai comer salgadinho. Alguém aqui se joga no chão? Não é para jogar, né, pastor? Sem salgadinho, sem salgadinho. Imagina um homem grande já com cabelo branco, eu quero salgadinho, meu salgadinho. Ninguém levanta ele, ele fica lá. Eu quero salgadinho. Estamos quase terminando. É por isso que deixa o pai e a mãe e se une a sua mulher e torna-se os dois uma só carne. Estavam nus e não se envergonhavam. Só para terminar essa primeira parte, pesado, porque a segunda parte é tão gostosa que você nem vai lembrar que eu fui pesado agora. Mas eu preciso pesar um pouquinho mais, pastor. Quem é a melhor pessoa para um homem conversar sobre medos? A esposa. Porque se não for com ela, será com quem? Quando se tornar impossível lidar com o medo, todo ser humano vai compartilhar. Com quem? Pastor, quem é a melhor pessoa para compartilhar dificuldades na questão sexo? O cônjuge. Com quem mais eu abriria o meu coração? Vê se combina eu ligando para uma amiga. Oi, Lúcia. Que saudade, Lúcia. Lúcia, eu estou com umas coisas aqui que queria compartilhar com você. Sobre o que é? Sexo. Podemos conversar? Você acha que combina? Com a minha secretária, eu vou conversar com ela? Com quem eu posso conversar sobre os meus sonhos mais íntimos, o que eu quero alcançar um dia? Com quem estará comigo lá? No dia que eu alcançar.
porque a minha esposa que eu vou levar até lá, nem os filhos eu vou levar, pastor. Até 18, 20 eles ficam com a gente, com 20 eles vão embora. Por isso a senhora precisa entender que esse menino vai embora. Agora apertou, né? Esse menino que a senhora é apaixonada por ele. Um dia, você tem filho? Então, uma palavra de Deus para você. Põe a mão nela, vai precisar de oração. Um dia, é menino? O menino, então, é a morte da coisa. Ó, ele vai dizer para outra mulher, que ela que é a mulher da vida dele. E você vai dizer assim, e ela nem trocou fralda dele, nem ficou a noite acordada. Mas ele vai falar para outra, que sem ela é que ele não vive. Não é o fim da picada? Então, portanto, você trata de ficar com seu menino uns 15, 20 anos, só. E se ele não for no ID, você dá um vai-te nele também, porque não combina a cara de 45 anos. Ô pai, que filho? Me empresta o carro aí, pai, o carro. 45 anos na minha asa. Pega lá a chave lá, ó. Ô pai, e a gasolina, como é que eu vou fazer? Quero orar por você. Pode ficar de pé. Esse é o diagnóstico. Depois dos 10 minutos que nós vamos ter de intervalo, só 10 para uma água e banheiro, você vai ver como funciona na prática esse negócio de comunicação. E a gente depois vai embora com coisa para pensar. Feche seus olhos. Que nível você está? Nível 4? Nível 3? Nível 2? Nível 1? A Bíblia diz que há uma tristeza produzida por Deus e uma tristeza produzida pelo mundo. A tristeza produzida pelo mundo gera morte, mas a tristeza produzida por Deus gera vida. Ou seja, às vezes eu fico triste porque eu sou confrontado com algumas coisas, eu fico abatido. Mas isso gera vida porque também gera melhoria, gera avanço, gera mudança. E eu quero orar por você que se percebeu nesse diagnóstico. Pai querido, Pai celestial, nós estamos aqui na sua casa como que vendo um filme da vida de pessoas conhecidas, porque é tão fácil nos lembrarmos de outras pessoas, mas filme da nossa vida também, quando percebemos que o Senhor desenhou um nível de comunicação, de cumplicidade, de nudez de alma, e colocou uma pessoa que vai estar comigo até que a morte nos separe, e eu preciso avançar e aprender a me comunicar com esta pessoa. Ó Deus, eu quero orar porque nós temos muitos limites. Quero orar, ó Deus, porque às vezes nós queremos acertar, mas esbarramos no medo, esbarramos na desistência, esbarramos no sentimento de inferioridade, esbarramos nas lágrimas, gritos, atos de violência, careta, silêncio, e a coisa não avança, parece até estranhos, conversando só sem educação, só sobre terceiros, só sobre ideias sem se comprometer. Não é possível que foi isso que o Senhor planejou. O que o Senhor planejou para nós é nível 1, nudez, algo que se pavimenta até chegar lá, algo que se constrói passo a passo até que eu não veja a hora de chegar em casa e poder compartilhar com quem me conhece e vai me ajudar. Converte o coração do marido à esposa, Senhor, e da esposa ao marido. Converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais nessa noite, para que a comunicação perdida seja trazida de volta e aquela que está boa fique melhor ainda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 10 minutos e a gente volta depois de uma água. Quem vai voltar depois de tanta coisa? 4 pessoas, graças a Deus, 4 levantaram a mão. Voltem os 4, 10 minutos.